Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa pregação, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ela vai ficar lá em João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, aquele discípulo, João, disse a Pedro: é o João, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Amém? Eu não quero me alongar muito na história, mas Pedro, ele volta a pescar. Depois de tudo que ele passou, ele tinha acabado de negar Jesus, Jesus foi preso, Jesus foi morto, mas Jesus já havia ressuscitado. E Pedro agora, ele não sabe o que fazer, ele não sabia que Jesus havia ressuscitado, ele se sente fora do propósito de Deus, ele sente que ele não serve mais para o propósito de Deus, e ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Só que a revelação que eu quero trazer para você é o seguinte: muitas das vezes a gente, por cometer erros, a gente fica tentando resolver os problemas da vida da gente de novo, da maneira como a gente resolvia antes, e foi isso que Pedro voltou a fazer, Pedro já conhecia Jesus, já conhecia a palavra, já sabia que ele ia ressuscitar, e aí ele simplesmente quis resolver o problema. Bom, eu não sirvo para o propósito, então eu vou voltar a pescar, porque é aquilo que eu sei fazer. E muitas das vezes a gente perde muito tempo buscando soluções para os problemas que a gente arruma, e em vez de buscar Jesus, a palavra vai dizer que Pedro estava nu, quer dizer, quando nós ficamos nus, porque a gente está sem proteção. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus faz a eles é uma túnica. Essa túnica é feita de um animal morto, com certeza foi o primeiro sacrifício. E essa túnica vem tampar a nudez deles, a vergonha, o pecado. Só que Jesus, ele já estava ressurreto, ele já era a cobertura que Pedro precisava, E nós também passamos por esses momentos. Às vezes a gente erra e fica tentando resolver o problema, é como Pedro, mas a gente está nu. E aí Jesus está falando para mim e para você hoje: você não tem capacidade de resolver os seus problemas. Você não pode resolver os seus problemas. Errou, caiu, pecou, tropeçou, se volta para Cristo. Pede perdão, se arrepende, pede ajuda dele. Se é uma coisa que você não está conseguindo, que você não está fazendo legal, é ele que vai te ajudar, sabe? Existe justificativa em Cristo Jesus. É ele que nos justifica. E não é só o pecado, mas muitas das vezes os problemas da vida. Você é filho de Deus. E aí, em vez de você pedir a ajuda de Deus, em vez de você falar para Deus que está difícil, em vez de você buscar em Deus a solução dos problemas, você volta a pescar, você volta a querer ser independente, você acha que não tem jeito mesmo, e aí você fica tentando, você passa dias e dias pensando no problema, tentando resolver esse problema, e não tem solução, porque não é você que vai resolver, Pedro está lá frustrado, porque ele queria resolver os problemas da vida dele da mesma forma que antes. E o pior, que quando ele retrocede, ele leva outras pessoas a retrocederem junto com ele. E interessante que Jesus chega na praia, Jesus já tem ali o que ele precisa. Já tem peixe, já tem pão, já tem tudo o que eles precisam. Mas ele queria indagar Pedro,
Pedro, você pescou alguma coisa? Você conseguiu resolver aí o problema? Aí Pedro vai falar, não consegui não, né? Aí ele fala assim, então, faz assim, 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 né? Joga ali. E aí eles jogam e eles pegam muitos peixes, né? Então Jesus está ensinando de novo a mesma lição que ensinou para Pedro lá atrás, quando Jesus chamou ele. Pedro, sou eu que soluciono os problemas da sua vida, sou eu que soluciono as coisas que você precisa, né? Não tente resolver os seus problemas sozinhos, porque é perda de tempo. E Jesus está falando isso para você, está falando isso para mim. É perda de tempo, você ficar perdendo seu tempo, perdendo suas noites, perdendo seu dia. Você podia estar adorando a Deus, você podia estar glorificando, estar aproveitando seus filhos, estar curtindo a sua vida. E você está massacrando a você mesmo, tentando resolver os seus problemas, tentando se justificar. Porque às vezes a gente erra e fica tentando se justificar, né? E Jesus hoje está te convidando, né, a vir para a praia, onde Ele já tem a providência que você precisa, né? Onde Ele já tem tudo que você necessita para te justificar, para suprir as suas necessidades, né? Porque eu não sei, às vezes é financeiro, às vezes o seu financeiro está tirando a sua paz, às vezes a sua saúde está tirando a sua paz, sabe? E o cordeiro já veio, né? Lá atrás, outrora, Abraão foi convidado a sacrificar o único filho que ele tinha, filho da promessa. Ele recebeu a promessa e agora ele tinha que sacrificar a promessa. Mas ele não ficou sentado, preocupado, balançando, pensando o que eu vou fazer para resolver isso. Não, eu vou lá, vou fazer o que Deus está mandando. Ele vai dar um jeito, porque Ele é Deus, né? Eu sou velho, eu te gerei um filho depois de idade muito avançada. Ele me deu esse filho, agora se ele matar, ele mesmo ressuscita. Alguma coisa ele vai fazer. Ele creu nisso. E de fato, né? Quando ele levanta a mão para matar Isaac, que era o filho da promessa, o próprio Deus vai virar para ele e vai dizer: Abraão, não faça isso com o menino. E aí ele vai ver que o sacrifício estava ali do lado, Deus já tinha preparado, né, um carneiro. E é assim, a vida é simples assim, é a gente que dificulta as coisas, sabe? Jesus já preparou, Jesus ele é o cordeiro perfeito. Ele já se sacrificou por mim e por você. Então a única coisa que Ele espera de nós é a adoração. Ele não quer que você passe seus dias preocupado com os problemas da sua vida. Ele não quer que você passe os dias preocupado em resolver os seus erros. Ele quer que você se entregue para Ele, que você se arrependa sim, mas que você deixe Ele resolver, né? Porque Pedro talvez naquele momento pensou que para a vida dele não tinha mais solução. E eu digo por mim, muitas das vezes eu pensei que não tinha solução para mim, porque, né, se você às vezes tenta e você não consegue acertar, você está sempre errando, você tem a tendência a se frustrar e achar que você é incapaz mesmo, né? Mas a gente coloca impossível nas mãos de Deus, e Deus não é, para Ele nada é impossível, para Ele tudo é possível. E Deus está te convidando hoje, né? Ele está dizendo para você: eu já te redimi, você não vive mais da mesma forma, pede para mim o que você precisa e descansa o seu coração. Amém?